Olá, esse é mais um episódio do CCMcast. O CCMcast é o podcast onde a gente traz grandes nomes do mercado para contar histórias de estratégia, inovação, gestão e tecnologia. Meu nome é Cauê, eu sou diretor de crescimento da CCM. Eu estou aqui hoje fazendo dupla com o Rodrigo Ciribelli, que é o Head of Growth do segmento automotivo da CCM, e nós dois temos a honra de receber aqui o nosso convidado, que é o Renato Laas, que é diretor do segmento de aftermarket automotivo na Lynx. A Lynx, para quem não conhece, se é que tem alguém que não conhece, é o software que move o varejo. Certo, Renato? É isso aí. Cauê, obrigado pelo convite, obrigado Ciribelli aqui por nos receber aqui nessa casa linda que vocês construíram, né, ter a honra de inaugurar essa sala de podcast que ficou maravilhosa. E estou super animado aqui para bater esse papo com vocês, né, a gente discutir como que as novas tendências desse mercado de aftermarket, concessionárias, como que isso se combina. Vamos falar de IA, vamos falar de carro elétrico, vamos falar da combinação de negócios entre concessionárias e aftermarket. Acho que tem muita coisa legal aqui para a gente discutir e entender para onde que está indo esse mercado, né, Cauê? Muita coisa boa. Muito bem, obrigado, Laas, pela presença, pela disponibilidade de participar com a gente do CCMcast. Cauê, obrigado pela apresentação. Vamos em frente, vai ser um bom bate-papo aí para esse episódio. A gente está inaugurando a sala de podcast da CCM, que por muito tempo foi um sonho nosso, e também temos a honra de ter a inauguração do Rodrigo Ciribelli dentro do CCMcast, não é isso? Tá certo. Vamos fazer o seguinte, eu digo sempre para a gente começar do começo, né? E do começo da pessoa para pessoa física para pessoa jurídica. Já estou colocando o carro na frente dos bois. Laas, eu queria que você contasse um pouco para a gente, cara, como é que foi, como é que se deu a sua trajetória e como é que você aterrissou no aftermarket automotivo? Boa. Eu gosto sempre de contar a minha história que vem desde da minha infância, né? Eu cresci dentro de lojas de veículos multimarcas, né? Meu pai trabalhou muito tempo com esse negócio, até hoje ele tem um escritório de despachante no Paraná, né? Então eu me criei dentro desse mundo automotivo, né? Sempre interagindo ali com lojistas na cidade de Curitiba, que foi onde eu nasci, né? E essa paixão, né, pelo carro, né, pelo negócio automotivo, ela foi despertada lá quando eu era criança, né? E até hoje eu tenho a honra, né, de carregar isso num negócio como a Lynx. Mas a minha trajetória profissional, ela se deu muito voltada ao mundo de tecnologia. Desde lá dos meus 19 anos, quando eu comecei minha carreira no mundo SAP, né, trabalhando com ERPs em grandes empresas, tive a oportunidade de trabalhar em algumas indústrias automotivas também, implementando sistemas. E há 10 anos aqui eu estou na Lynx, né, trabalhei aqui em algumas áreas dentro da Lynx, inclusive a parte de implantação também, e há 5 anos eu faço parte do segmento automotivo da Lynx, né? E dentro desse segmento já tive alguns desafios, dentre eles a criação de novas ofertas, desenvolvimento de novos modelos de negócio, né, de como que a gente leva mais inovação, mais produto, mais tecnologia para a nossa base de clientes, principalmente concessionárias, que até 2019 era o nosso único mercado dentro do segmento automotivo que nós atendíamos dentro da Lynx. E a partir de 2021 eu tive o desafio aqui de criar um novo segmento dentro da Lynx, que é exatamente o aftermarket automotivo. Nós identificamos ali uma grande oportunidade dentro desse mercado, né, que é um mercado adjacente ao que a gente já estava acostumado, que é o mundo de concessionárias, que na verdade ele é muito maior até do que o mercado de concessionárias, né? Quando a gente olha para o aftermarket, a gente está falando de mais de 100 mil CNPJs no Brasil. Quando a gente fala do mundo de concessionárias, a gente está falando de 7 mil e poucos CNPJs. Né? Então a gente consegue entender a disparidade em termos de tamanho e de volume. Né? Então, quando a gente começou a olhar, entender melhor esse mercado, a gente viu, tem uma grande oportunidade aqui de negócio. E lá em 2020 para 2021, no meio da pandemia, a gente decidiu então encarar esse desafio de levar tecnologia e inovação para o aftermarket, que envolve o quê? Lojas de autopeças, oficinas mecânicas, distribuidoras, centros automotivos, lojas de pneus, né, todo esse mercado, né, que a gente diagnosticou inicialmente que ele tinha muita carência em termos de tecnologia, em termos de inovação, né, e precisava realmente, né, de um player ali relevante nacionalmente para levar essa inovação de ponta que a Lynx já estava acostumada a trabalhar. Então foi com esse espírito, né, de levar essa inovação para esse mercado que a gente entendeu que fazia sentido mergulhar de cabeça no aftermarket. Foi isso que nós fizemos. Criamos um produto específico, né, que foi o Lynx AutoShop, exatamente para atender esse perfil de cliente. Aproveitamos, obviamente, diversos ativos que nós tínhamos dentro de casa,
né, como uma plataforma que atendia até então o mundo de concessionárias, né, a gente aproveitou alguns elementos dela, principalmente a parte de back-office, mas criamos algo totalmente específico para o aftermarket do ponto de vista de operação, né, ter agilidade, dinamismo no atendimento ao cliente, né, uma escala maior também, volume de passagens, né, então todo esse diagnóstico a gente fez e a gente entendeu, tem uma oportunidade, vamos mergulhar, e foi isso que nós fizemos, e graças a Deus aí com muito sucesso, né, celebrando aqui diversos contratos, diversas homologações, né, e criando novas tendências aqui também dentro desse mercado, né. Então, a minha história para chegar no aftermarket foi como que a gente aproveita melhor os ativos que nós temos dentro de casa, né, e a partir disso a gente começou a olhar o mercado em volta e viu, tá aqui, né, vamos para lá. Então, esse foi a forma que a gente chegou no aftermarket. Eu hoje tenho a honra de liderar esse segmento dentro da Lynx. Muito legal. Muito bom. E quais são os maiores desafios hoje que você enfrenta como diretor do aftermarket, né? Que envolve o escopo dentro da Lynx ali, dos projetos que vocês vão entregar para esse mercado de aftermarket, que, como você mesmo disse, está crescendo bastante e tem muita oportunidade aí para crescimento. Legal. Acho que assim, o meu escopo hoje ele abrange desde a concepção de estratégia até vendas, né, produto, oferta, marketing, implantação, suporte, atendimento ao cliente, desenvolvimento de produto, enfim. A gente olha o segmento de ponta a ponta, né, para realmente ter uma unidade e conseguir entregar uma proposta de valor completa para o nosso cliente. Dentro dos desafios que eu tenho hoje, junto com o meu time, eu acho que o principal deles aqui é a gente evangelizar, vamos dizer assim, o nosso cliente, né, que é o proprietário da oficina mecânica, do centro automotivo, da loja de peça, a entender, né, a importância, né, de elevar a sua maturidade de gestão e o quanto a tecnologia pode contribuir nisso, né? Então, acho que é um desafio diário nosso, né, de levar essa mensagem, de mostrar e provar por A mais B para eles que o investimento em tecnologia traz retorno, né? E não só em tecnologia, mas a formação também dos times para estar preparado para absorver tudo isso, né? Então, acho que esse trabalho, né, de levar um novo paradigma para esse mercado é um desafio que é muito grande, porque assim, o que a gente vê muito, tem, claro, diversos grupos econômicos muito bem estruturados, né, muito maduro já em termos de gestão, mas a gente ainda vê muito empreendedor ainda carente, né, de gestão, de como garantir ali que o seu estoque está bem acurado, né, de que ele efetivamente está tendo visibilidade das vendas, ele está vendo aquilo que ele está deixando de vender por não ter o produto correto na hora correta, enxergar ali que ele poderia ter mais oportunidade de geração de fluxo na oficina dele, né, com canal digital, que hoje ele só depende do passante, né? Então tem N oportunidades que hoje a gente busca diariamente materializar, né, para o dono desse negócio, para que a gente consiga efetivamente acelerar o crescimento deles, né? Então esse é o principal desafio e isso permeia toda a nossa cadeia de valor, né? Não é só a venda, né? Desde o momento que a gente está vendendo lá, obviamente, mas é a gente pensar como é que o nosso produto ele atende a essas dores e isso aparece no dia a dia, né? No momento de reter o nosso cliente, né, fazer ele usar bem o nosso software, para que ele consiga enxergar que aquilo está retornando valor para ele. Porque realmente, se ele está pagando um valor pelo software e ele não está utilizando, não faz sentido, né? Aquilo é um dinheiro que ele está jogando fora. Agora, se está usando bem, legal. Então, essa questão de evangelizar, né, o nosso cliente, ela permeia toda a nossa estrutura exatamente para garantir que eu consiga trazer esse cliente para dentro, mas mantê-lo também e garantir lá que a promessa que eu fiz na venda para ele, né, de que o negócio dele ia prosperar, efetivamente se torne realidade depois, né? É um desafio tanto, né? Assim, a gente tá, como sempre, né? A gente tem a oportunidade de conversar com os nossos convidados, um pré-pauta, né? Um pré-episódio. Assim, dá para perceber o tamanho do desafio que você tem junto ao mercado, por tudo aquilo que você acabou de contar para a gente, e também de converter isso dentro de casa, quer dizer, fazer a orquestração de várias partes diferentes, né, interdepartamentalização, vamos dizer assim, de tudo aquilo que precisa para você atender de ponta a ponta. Então, assim, é um escopo robusto e é um desafio que também está robusto à altura, né? E ao ouvir você dizer lá, hoje, então, eu posso afirmar, é correto eu afirmar que o principal papel da tecnologia no aftermarket para alguns, vamos dizer,
fortes em trazer melhorias de gestão. É isso que a Lynx está trazendo, em certa medida. Não só gestão, mas também impulsionar vendas, né? É uma coisa que a gente fala muito, né? Então, como é que eu aumento o meu ticket médio na minha oficina ou na minha loja de peça? Como é que eu vendo corretamente a peça para aquele cliente, né? Para eu evitar ali que eu venda uma peça que não serve no modelo de veículo para o qual ele vai aplicar. Como é que eu garanto, né, que aquele cliente vai voltar na minha loja depois, né? Que ele vai fazer a manutenção dele hoje comigo e dali 6 meses, 1 ano, ele vai voltar para continuar o ciclo de vida com o veículo. Então, essa pegada, né, de impulsionar a venda, né, e você gerar recorrência, né, que é o LTV, né, o Lifetime Value que a gente fala, né, que no mundo de startups, tecnologia, ele é muito comum, a gente tenta sempre trazer isso para dentro do varejo, para dentro da área de serviços técnicos de uma oficina, né, para que esse conceito também permeie o dia a dia ali. Né? Porque assim, eu não posso focar na transação pontual, eu preciso olhar a jornada do meu cliente e a história do meu cliente passada também, né, para garantir que eu consiga vender mais. Então esse é um aspecto central que a gente trabalha também dentro da nossa estratégia de produto, né, de desdobramento também da solução para dentro do cliente, e obviamente que a gestão também é um fundamento, né? Principalmente quando, trazendo alguns exemplos, quando a gente olha para uma loja de autopeça, o que é o negócio de uma loja de autopeça? É comprar bem e vender bem, né? Então, se eu não tenho uma boa gestão do meu estoque, ferrou. Nada mais vai fazer sentido, né? Se eu não tiver o mix de produtos correto, como é que eu garanto uma boa margem, né? Como é que eu consigo distribuir esse resultado com o meu time e também me beneficiar para conseguir, eventualmente, fazer uma expansão, né? Então, a gente trabalha muito com os nossos clientes essa mentalidade de crescimento, né? E esse crescimento ele pode ser do ponto de vista de elevar o faturamento, a margem do seu negócio, ou até mesmo expandir, né, para outras unidades, que é uma coisa que a gente faz muito bem. A gente consegue ajudar os nossos clientes a gerirem negócios multilojas, né? Então, é uma forma de expansão bem interessante que a gente vem trabalhando, né, com alguns clientes e que tem dando bastante resultado aí no dia a dia. Legal. E saindo um pouco de gestão, né, falando um pouco de transformação digital, né, principalmente trazendo a aceleração desse mercado, como que a inteligência artificial, processo de automatização, como que esse mercado ele está atuando junto a isso, como que a Lynx está ofertando para esse mercado essas soluções e como que ele está recebendo essa tecnologia, essa aceleração toda no aftermarket. Né? Legal, eu acho que assim, a Lynx ela tem um papel, né, e eu assumo muito esse papel, de buscar ser um protagonista, né, de levar a disrupção primeiro, né, para a gente poder criar novos movimentos dentro do mercado. Né? Então, o RP, tem vários RPs no mercado, né, isso cada vez mais a gente escuta, né, que o RP é commodity. Né? Como é que a gente se diferencia? Né? Como é que a gente leva uma solução que vai fazer diferença na vida do nosso cliente? Pensando lá na frente. Né? Então, não tão na frente assim, mas na frente da média, vamos dizer assim, do mercado. Né? Então, vamos colocar o exemplo da IA que você trouxe aí. Né? É um tema que está bastante falado ultimamente, né? Bastante batido, né? Só que a maioria das pessoas ainda não conseguiu capturar valor em cima disso. A maioria das empresas também ainda não conseguiu capturar valor. Né? Tem muita gente que já adotou na sua rotina usar o ChatGPT, algumas outras tecnologias de IA generativa, né, para melhorar a sua produtividade, mas isso aplicado ao negócio do aftermarket, eu particularmente ainda não vi ninguém fazer de uma maneira eficiente, né, e que traga resultado palpável. Isso é uma coisa que a gente está buscando fazer. Né? Então, por exemplo, por que não pensar numa jornada de oficina onde você tem ali, no momento da negociação, né, onde você vai capturar aquela demanda do cliente que quer fazer um serviço, né? Então vamos dar um exemplo. Eu preciso trocar meus 4 pneus. Qual que é o roteiro padrão ali? Né? Legal, vamos trocar seus 4 pneus? Vamos fazer o alinhamento e balanceamento também? Né? Esse é o padrãozinho que a gente sempre vê no atendimento ali do consultor ou do televendas ali. Né? Agora, o quanto de oportunidade a gente está deixando na mesa por não estar olhando, por exemplo, a ficha de segmento, o histórico daquele veículo. Ele passou comigo aqui faz 6, 7 meses. E ele deixou de trocar a pastilha que foi recomendado porque ainda tinha ali um pouquinho de pastilha para consumir. Mas nessa altura do campeonato, essa pastilha já não existe mais. Então por que eu não ofereço já essa pastilha? Eu vou deixar essa oportunidade na mesa para eventualmente ele trocar em outro lugar depois? Né? E além disso, por que não olhar o ciclo de vida daquele veículo?
Ele tem um carro determinado. Eu sei quais são os componentes que precisam ser trocados em cada etapa ali do ciclo de vida do veículo, com tal quilometragem. Então, por que não já propor para ele, vamos trocar a correia dentada aqui também, que está na hora de trocar a sua correia dentada? Né, isso, a gente vê que usar esses dados, né, que já estão disponíveis, né, dentro do sistema de gestão, muitas vezes as pessoas não utilizam. Né, e isso gera uma série de perdas de oportunidades. Né? Então, o que a gente desenhou aqui, que a gente está implementando nesse momento, né, é a possibilidade de a IA lidar com todos esses dados de uma maneira mais eficiente, para que no momento que eu estou recebendo essa demanda do meu cliente, a própria IA consiga interagir com o cliente, levando em conta todos esses elementos e propondo ali, né, um orçamento que não vai levar só em conta aquele padrãozinho, né, balanceamento, alinhamento e os pneus. Não, eu vou te propor também, vamos trocar isso, vamos trocar aquilo, dando sempre a justificativa e o contexto, para não parecer aquela empurrometria. Né? Então, com contexto, né, com embasamento, isso fica muito mais palatável para o cliente. Né? Porque ele vai entender, não, realmente, está nessa quilometragem. Eu não troquei da outra vez a tal componente. Então isso começa a fazer sentido. E se eu dependo de pessoas, eu tenho uma dificuldade maior de garantir que isso vai acontecer. Na IA não, é binário, vai acontecer. Eu tenho os dados ali, ela está programada para acontecer aquilo e vai acontecer. Negociação, mesma coisa. Né? Eu posso criar ali protocolos dentro da IA, onde eu consigo fazer uma negociação com o meu cliente, definindo, por exemplo, vamos supor que eu quero definir dentro do contexto da minha IA que eu vou utilizar a metodologia de negociação de Harvard, sei lá, um exemplo aqui. Né? Então, isso é uma forma de você melhorar a eficiência da tua negociação para evitar dar o máximo de desconto possível. Né? Dentro do sistema eu tenho lá qual que é a minha rentabilidade mínima, né? Qual que é a minha margem-alvo, qual que é o desconto máximo que pode ser dado. Eu preciso dar o desconto máximo? Não necessariamente. Né? E o ser humano, muitas vezes, na ânsia de fechar o negócio, né, com medo de perder uma venda ali, ele vai lá e aplica o desconto máximo na largada. Será que essa é a melhor forma de fazer? Né? Então é muito mais difícil talvez você treinar um ser humano, né, para ter a capacidade de fazer uma negociação sofisticada do que uma IA que já está preparada para aquilo. Lars, não, muito legal ouvir você falar tudo isso. E assim, antes de eu passar para a próxima pergunta, tem aqui uma reflexão que eu vou trazer para a gente. Né? Eu costumo vender muito essa tese, né? Assim, até porque não é uma tese que eu especificamente construí, acho que em certa medida ela está dada, que é o seguinte, vamos lá. A gente fala muito de inteligência artificial hoje, né? O mercado fala muito, a mídia fala muito, então é óbvio, é um tema que entrou em voga, né? E está na pauta de todo executivo, de todo empreendedor. Ótimo. E agora eu acho que a gente ainda não extrai valor porque existe um tempo de decantar o que é isso e o que é que eu vou fazer com isso e quais são as possibilidades que eu tenho de fazer isso melhorar ou a minha receita, ou o meu resultado, ou ambos, ou mudar meu modelo de negócio, enfim, acho que o pessoal está entendendo. Mas tem uma coisa que é o que eu estava dizendo sobre a tese, que é assim, uma coisa que é mandatória, que é importante que a gente entenda e que a gente possa passar isso, quando a gente, repetidamente você falou, os dados do sistema, bom, a inteligência artificial ela vai precisar de capacidade computacional, vamos colocar, leia-se, capacidade de arquivamento, de storage, né, e capacidade de processamento. Né? Ao longo dos anos a gente veio desenvolvendo isso, então hoje eu até brinco que a gente vai cognificar, né, a tomada de decisão, cognificar a gestão, né? Igual a gente pluga aqui o rebatedor na tomada e tem energia, a gente vai plugar as nossas bases de dados nas IAs que estão disponíveis e receber insights sobre os nossos negócios. Então, acho que é uma cognificação da economia. Vamos falar, ficou até legal, né? Boa, gostei do chavão. Né? Criou um novo chavão aí. Um novo chavão. E aí, o pessoal, várias coisas que não estavam, que às vezes o cara fala, não, você falou RP, o cara fala, putz, mas RP eu já está usando faz tempo. Cara, é isso que você tem que se atentar, porque veja bem, no RP você tem um conjunto de dados. Cada um dos sistemas que você usa tem um conjunto de dados que você vai usar na inteligência artificial para trazer os insights, né? E a inteligência artificial, óbvio que você pode desenvolvê-la dentro de casa, mas vamos dizer que é uma característica das Big Techs oferecer isso para a gente. Então, eu não vejo assim, várias empresas tendo como seu diferencial competitivo desenvolver uma IA.
mas pegar aquela IA previamente desenvolvida, que não tem como você competir com as Big Techs nível de caixa, de mindset, que os caras já têm para isso, de talento, né, pegar aquilo deles e aplicar para o teu negócio. E para aplicar para o teu negócio, se você realmente conseguir gerar resultados, você vai precisar de uma coisa que esse vai ser o seu diferencial competitivo. Você tem dados. Em que volumetria, em que qualidade? Como é que você está tratando os dados dos seus sistemas? Porque os seus sistemas, basicamente, são os seus processos sendo digitalizados, né? Rodando de forma digital. E muitas vezes você vê que a gente precisa que a gestão de diferentes áreas entenda que aquele é o combustível que vai poder posicionar aquele gestor e a companhia num outro patamar. Né? Porque, assim, basicamente esse jogo de desempenho é um jogo onde você tem eficácia e você tem eficiência. Mas se você tomar boas decisões, cara, você consegue mudar o jogo muito mais rapidamente. E vai depender dos dados que você tem. Então, volta muita coisa que a gente fala. Ah, não, mas estamos falando de IA, estamos falando de, sei lá, de várias outras coisas, de LLM e tal. Legal, cara, mas assim, as coisas se complementam e não se excluem. Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar aqui e levar a gente para a próxima pergunta que tem a ver com isso. Que é o seguinte, com todas essas tecnologias que vocês conversaram, sobretudo a IA, você vê lá as oportunidades no aftermarket, não só de novas linhas, né, de receita para os seus negócios, novas avenidas de crescimento dentro do modelo de negócio, e você vê isso e também novos modelos de negócio nascerem disso tudo? Conta um pouco para a gente. Sim, eu acho que assim, antes de entrar na pergunta aqui, o que eu vejo, né, do momento da IA, como é que a gente está? Né? Eu acho que a evolução da IA generativa, per se, né, o ChatGPT, o Gemini, esses caras estão no ponto. Né? Só que assim, a dificuldade agora é como aplicar, né, o que você estava falando ali. E a premissa para tudo isso é ter os dados, só que assim, os dados conectados. Né? Então, acho que tem um trabalho grande de todas as software houses hoje que atendem seus clientes de entender como conectar essas bases. Né? Então, esse é o primeiro passo ali. Tem o motor de IA, beleza, esse cara está superado. Como é que eu conecto isso? Segundo ponto, que aplicação eu faço? Né? E que interface eu entrego para o meu usuário? Né? Porque aí eu começo a ter a possibilidade de levar isso de forma tangível para o meu usuário. Enquanto eu não tiver isso conectado e numa interface que faça sentido, com uma aplicação, um contexto de negócio que faça sentido, ela não tem valor. Né, a IA pela IA. Né? Então, por isso que a camada da software house ela é fundamental para fazer com que a IA efetivamente mude o jogo nos negócios que a gente vê hoje. Né? Então, acho que esse é um aspecto aqui que todo mundo está nesse processo, né, de desenvolver isso e botar isso de pé para rodar. Né? Tenho dúvida que em 1 ou 2 anos a maioria já vai ter superado e isso vai ser uma realidade mais palpável para todo mundo, né? E esse negócio que eu falei hoje, né, de eu não sei exatamente muito bem como usar, vai ser algo superado, espero eu, daqui 1 ou 2 anos, né? E obviamente que isso traz aqui N possibilidades em termos de novos modelos de negócio, né, Cauê? Acho que assim, a integração da cadeia de valor é uma coisa que a gente vê acontecendo de maneira muito forte, né? Então, quando a gente olha lá desde do fabricante de autopeças, né, de redes de franquias, distribuidores, atacadista, o varejista, até chegar lá na oficina que vai chegar no consumidor, né, aqui você tem N oportunidade de capturar valor, né, com base nessas ineficiências, né, e nessas cortinas de ferro que existem, né, entre cada uma desses elos da cadeia de suprimentos. Né. Então hoje, o fabricante muitas vezes ele não consegue identificar, né, se uma promoção que ele está fazendo de um determinado produto que ele quer emplacar no mercado está chegando lá na ponta para o consumidor final. Né? Por quê? Porque já não tem essa premissa da integração dos dados, quanto mais da IA. Né? Então, acho que para a gente chegar lá, né, acho que o convite e a reflexão que a gente deveria fazer aqui cada ator dentro dessa cadeia de suprimentos aqui tem que fazer uma reflexão, né, para pensar como que eu contribuo, né, nessa integração para que eu possa efetivamente gerar valor novo aqui. Né? Então hoje a gente estava conversando mais cedo que tem muito receio, né, desses elos da cadeia de compartilhar seus dados. Né? Então não,
cara vai me roubar ali, ou vai roubar minha margem aqui se eu expor meu dado ali. Mas não se olha pelo outro lado, que é criar valor novo, né? Eu acho que aquela história da negociação, né? A gente tem que sempre criar valor numa negociação, né? Não dividir, né? Criar coisas novas, né? E quando a gente traz aqui esse contexto de dados integrados e uma camada de IA, as possibilidades são infinitas, né? E se a gente não tiver essa premissa resolvida e esse entendimento, né, desses elos, desses empreendedores, desses atacadistas, fabricantes, de que isso é importante, né, eu tenho que me abrir um pouco mais, todo mundo perde, né? Então, eu acho que essa é uma premissa, né, que precisa ser respeitada, né, e todo mundo precisa se conscientizar para que posteriormente a gente possa sim pensar em outros modelos de negócio. Eu não vou me arriscar aqui a te dizer, né, que o modelo A, B ou C, mas assim, são inúmeras possibilidades que se abrem com isso, né? Acho que todo mundo pode fazer a sua reflexão aí para imaginar o que pode ser feito com tudo isso funcionando de maneira integrada, né? Você tem ali possibilidades como uma distribuição melhor do estoque, né? Você conseguir entender efetivamente a geografia para ter o produto posicionado no local correto, entender melhor o comportamento do teu cliente, né? Receber benefício do fabricante ali, você como varejista, para poder entregar o produto melhor, o técnico lá da oficina conseguir ali ter uma capacitação melhor também do produto que ele está aplicando lá na ponta, porque o fabricante está interessado em levar aquele produto, enfim. É muito ganha-ganha que a gente pode explorar aqui, né? Universo. Diz que as previsões falam mais sobre quem fala sobre elas do que o que efetivamente vai acontecer, né? Mas eu fico pensando até num grupo, se eu sou empresário de um grupo de negócio no aftermarket, eu acho que só de ter essa habilidade de começar a enxergar a jornada do consumidor e onde eu posso, de repente, atuar ou com outro negócio, né? Complementar o grupo, né? Olhar para um portfólio de uma holding e ter negócios que vão ao encontro dessa jornada. Primeiro eu preciso estar vendo essa jornada e vendo como é que está o ambiente ali, né? E pensando em modelos de negócio, oportunidades e tal, que a gente falou agora, né? Tem também um outro ponto que eu acho que é importante, que é a movimentação do mercado, né? Como que ela está movimentando os grupos, como que as montadoras também estão se movimentando. A gente está vendo uma movimentação das montadoras também tendo as suas marcas, né? Então a gente pode citar aí a Stellantis com a De Pascoal e tal, enfim. Como que você vê essa consolidação de mercado, tanto das concessionárias, transformando em grupos mais fortes, mais estruturados, multimarcas e tudo, e também, né, emendando aí essa movimento das montadoras com as suas marcas próprias? Legal. Eu acho que assim, voltando um pouco lá em 2020, né, que foi quando a gente olhou para o aftermarket e começou a estudar, né, entender ali o tamanho do potencial, uma das coisas que nós enxergamos ali para o futuro era exatamente os nossos clientes naquela época, né, que são os grupos de concessionárias, né, hoje a gente tem orgulho de ser líder, né, em software ERP para concessionária, a gente via muito esses players expandindo para outras avenidas de crescimento, né? Então foi meio que natural se os nossos clientes estão indo para lá, a gente também tem que estar lá, né, no aftermarket. E o porquê de ir para o aftermarket, né? Então acho que o Ciribelli trouxe aqui bons exemplos, né? A gente tem a Toyota T-Service, tem a De Pascoal com a Stellantis, a gente tem a Cedelco com a GM, tem N exemplos aí de montadoras criando as suas próprias redes de atendimento aí ao cliente no aftermarket, né? E por que elas estão fazendo isso, né? Eu acho que tem um pano de fundo aqui que a gente precisa deixar bem claro. Idade da frota, né? Já é um dado aqui que a gente vem acompanhando há alguns anos e todo ano a nossa frota está envelhecendo, né? Então acho que todo mundo acompanhou aí nos últimos anos, né, a nossa queda de poder aquisitivo, infelizmente, né? A gente teve isso na última década. E isso fez com que as pessoas tivessem menos acesso ao veículo 0 km. Juntando isso com a mudança no mix de produto das montadoras, né, de tornar seu portfólio mais premium, fez com que menos pessoas tivessem acesso. Então isso implicou num volume menor de vendas de veículos, né, a gente vê claramente essa queda, né, e consequentemente as pessoas ficam mais tempo com seus veículos, né. Só que essa pessoa que hoje não está comprando carro zero, ela estava acostumada a comprar carro zero há pouco tempo atrás. E ela estava acostumada com o padrão de atendimento e qualidade de uma concessionária que é regido por uma montadora, né, um padrão de classe mundial. E agora, o que está acontecendo? Esses veículos, né, que saem da garantia, né, passou de 3 anos, ali, no máximo 5 anos, eles naturalmente vão para o aftermarket, são atendidos pelo aftermarket.
E o que isso implica? Esse consumidor que está chegando agora no aftermarket com esses veículos usados, que antes estava acostumado com uma outra realidade, ele passa a ter um nível de exigência muito maior, né? Então ele não vai tolerar certas coisas, né, que se via nas oficinas há algum tempo atrás, né? Então ele exige cada vez mais transparência, cada vez mais digitalização, né, para que aquele processo seja realmente agradável, né? E a gente não, cada vez menos ouve aquelas histórias ruins, né, de porque trocaram coisas que não precisava trocar no meu carro, né, forçaram a barra comigo, tal, não foram transparentes, eu não sabia quando que o meu carro ia ficar pronto. Cada vez menos a gente ouve essas histórias, né? Por quê? Porque esse consumidor está trazendo, né, essa régua mais alta. E trazendo essa régua mais alta, esse mercado está se mexendo, né, para poder atender esse anseio. E os grandes players, né, as montadoras, enxergaram isso também, né? E enxergando isso, vamos aproveitar essa oportunidade, esse mercado é gigantesco, né? Mais de 90% das manutenções de veículos do Brasil são feitas no aftermarket, né? Então tem um potencial gigantesco assim, de ser aproveitado. E quando a gente olha para outras questões que estão sendo trazidas para a mesa, né, uma bandeira muito forte do Sindirepa, por exemplo, que é o Right to Repair, né, que é algo que já é realidade na Europa, né, e aqui no Brasil ainda é uma discussão que não está finalizada, né. O que é o Right to Repair? Ele envolve a pessoa que detém o seu bem, né, o veículo no caso, ter a possibilidade de fazer manutenção do veículo onde ela quiser, né, e não perder a garantia. Né? Isso quer dizer o quê? Um proprietário do veículo, eu quero fazer a manutenção na oficina do meu bairro, eu tenho direito de fazer e eu vou manter a minha garantia. Isso hoje no Brasil não é permitido, né? A montadora ela pode dar invalidação da garantia caso você não faça as revisões ali dentro da rede de concessionários, né? Então esse é um movimento forte que a gente não sabe ainda, né, se vai efetivamente se estabelecer ou não, mas independente, né, dessa questão da lei, a gente vê essa régua subindo e esse consumidor exigindo isso, né? Então, e aí trazendo um pouco, né, da oportunidade que a gente vê, né, e o porquê que lá atrás a gente entendeu que as concessionárias iam para esse movimento. Porque quem está mais preparado, quem tem o padrão de classe mundial, quem está mais organizado em termos de gestão? As concessionárias, né, são as grandes referências em termos de qualidade de serviço, né, mão de obra qualificada e assim por diante. Então, é uma oportunidade que a gente está meio que caindo de maduro, né? Você tem ali o aftermarket todo, né, com potencial enorme, né? E por que não levar a tua força de marca? Né? Eu sou um grupo de concessionário reconhecido na minha região. Por que não levar a minha força de marca para o aftermarket e capturar também valor em veículos multimarcas, né? Em veículos que já saíram da garantia? Né? Uma vez conversando com um cliente nosso, um grupo de concessionárias do Sul, ele contando assim, né, ele é um GM, ele contando assim, eu vou começar a fazer campanha para trazer o dono da Meriva para fazer manutenção aqui comigo, né, porque assim, as peças que eu vendo para ele, o serviço que eu vendo para ele, são tão acessíveis quanto ele encontraria, né, em outras oficinas. Então por que eu não estou trazendo esse cara para aqui para dentro? Né, então, essa mudança de mindset, ela vem acontecendo, né, a gente está percebendo essa evolução. E aí, toda ação gera uma reação, né? E quando as montadoras começam esses movimentos, né, a gente também tem os grupos, né, econômicos dentro do aftermarket também se movimentando. A gente vê diversas marcas aqui buscando profissionalizar cada vez mais as suas redes, né? A gente vê Bosch, Continental Pneus, né? Tem seguradora na história. Seguradora, tem a Porto, né? Tem várias redes aí de aftermarket que estão realmente olhando para isso para organizar, padronizar e garantir ali que quando o cliente chega, né, num estabelecimento com aquela bandeira, ele reconheça um padrão de atendimento, assim como as redes de concessionárias hoje conseguem fazer vinculados à sua montadora, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Existe movimento também dos incumbentes, né, que é o pessoal que está no aftermarket, de subir essa régua junto e cada vez mais se profissionalizar e garantir que esse padrão de atendimento está sendo levado para o seu cliente, né? Então, isso faz com que o cliente ganhe, né? O consumidor final ganhe, né? E a gente tem ali uma elevação desse padrão. E a gente, lógico, né, vê uma oportunidade gigante de contribuir com tecnologia para esse movimento, né?
Legal, e pensando assim, nisso que você falou do exemplo do Sul aí e tal, também eu enxergo que tem uma geração de leads para potencial compra de carro novo, né? Então ele está na oficina, se essa loja aftermarket aí é uma vinculada a uma rede de concessionárias, por que não gerar campanhas de vendas de veículos ali naquela loja, ou mesmo detectar oportunidades de venda para geração de leads para oportunidade de vendas de automóvel, por exemplo. A grande beleza do modelo de concessionária é que ele se retroalimenta, né? Sim. Eu sempre falo que a concessionária ela tem 4 negócios em um, né? Ela vende carro novo, carro usado, peça e serviço, né? Então são 4 estabelecimentos. Se a gente for olhar, tem carro novo, beleza, só a concessionária vende, mas você tem loja de multimarca, que é um negócio que existe sozinho, loja de autopeça existe sozinho, e centro de serviço também existe sozinho, né? Então você vê a complexidade que é, né? Mas ao mesmo tempo traz todas essas oportunidades, né? Então a oportunidade do trading, né, que é a troca, isso pode acontecer para o novo, pode acontecer para o usado também, né? E essa também é uma avenida de crescimento que a gente enxerga para as concessionárias dos próximos anos, né? Capturar valor no usado, eu acho que todo mundo já está conseguindo entender que isso é uma grande oportunidade considerando esse envelhecimento da frota, né? Cara, eu vou ter que ir além da pauta, porque aí começa a pipocar um monte de coisa, né? E como sempre, né? Não tem jeito. Carol tá aqui com a gente, já fica me olhando com a cara, já puxando a minha orelha aqui. Né, Carol? Mas, Lás, eu vou pegar a carona no que você colocou e vou incrementar, assim, vou descer mais um pouco. Além dos serviços que a gente tem dentro da concessionária de pós-venda, você tem também um puto serviço financeiro, quer dizer, mais não, você tem consórcio, você tem seguro lá dentro, você tem financeiro. Então, assim, a gente falou mais cedo, né? Olhar para o varejo como se fosse algo homogêneo é um grande erro. Porque, por exemplo, vamos pegar esse exemplo do varejo automotivo, talvez seja o mais diferente, né? Você tem, talvez, uma coisa mais parecida com um mix de serviço, um mix de negócios ali dentro, como um shopping, do que efetivamente só a distribuição automotiva. Então, assim, tem N oportunidades mesmo, né? E uma outra coisa interessante, dentre tudo que você falou sobre o Right to Repair, a gente tem a Lei Ferrari no Brasil, que é um mecanismo para reger relacionamentos entre atores que têm uma assimetria muito grande e tal. E você vê o Right to Repair lá na Europa. E a gente, cara, assim, uma coisa que eu fico pensando, pô, as montadoras com certeza estão olhando para isso, né? Quando você está no ombro de gigante, você enxerga mais longe. Então, assim, eu fico sempre olhando esses movimentos, porque, cara, o que é que eles estão vendo? Então, tem tudo isso que você falou, do tamanho da frota, tem as questões macroeconômicas que a gente passou ao longo dos últimos anos. Se a gente olhar para a União Europeia, os Estados Unidos e outros países até emplacamento e tal, e comparar PIB per capita, o mix de portfólio, né, o mix de produto novo, que são produtos que têm, óbvio, muito mais componentes do que tinham antes, né? Então muda o preço, né? Muita gente fala, mas o preço do carro ficou mais caro. Bom, primeiro que a gente perdeu um pouco de poder de compra, porque para a gente fazer essa análise de o que é mais caro país a país, a gente pelo menos precisa deduzir o tributo, né, para chegar num preço que seja, porque cada um vai ter sua regra tributária e elas são completamente diferentes, ora sobre consumo, ora sobre renda, enfim, é muito diferente. Mas a gente olha para o Brasil, olha essa questão, ficou mais caro, os produtos são completamente diferentes, né, a gente também tem aqui um juros elevado, o produto acaba ficando muito mais tempo, né? 10 anos ele talvez efetivamente, se a gente olhar contabilmente, é um passivo, mas para a gente é um ativo mesmo, que a gente não tem, o brasileiro também não tem essa questão da poupança, né? De poupar. Cara, tem um mix de fatores macroeconômicos, aliados talvez com essa questão da lei, é por isso que eu citei ela. A gente tem um histórico, não sei, seria muito grande assim, mas vou olhar o que impacta a gente aqui, de importar legislação da União Europeia. Veja a LGPD que a gente tem hoje, que assim, veio nos moldes da GDPR. Então talvez, será que não é isso que a montadora está olhando também? Ó, já tem um Right to Repair ali. Óbvio, a gente acabou de resistir a uma tentativa de desmonte da Lei Ferrari, então mostra que ela tem uma força, que os atores estão, né, juntos, ombro a ombro ali. Mas, cara, a gente precisa estar o tempo todo observando fatores conjunturais, econômicos, fatores legais, o crescimento desse mercado. Então,
Acho que é algo que montadora, seguradora, talvez apareçam players novos aí de fora. Os concessionários já estão enxergando, né? Você tem índice ou taxa de absorção sendo amplamente debatido, talvez até vejam movimentos aí que estão sendo gestados de M&A, de talvez expandir para aftermarket também dentro do pool de serviço, dentro do portfólio do grupo. Vejo os grupos do aftermarket ficando mais fortes e aí eu já penso, geralmente, o que acontece nos mercados que são muito pulverizados? Primeiro, o cara que tem um funding sai comprando todo mundo. Essa é a pergunta que não quer calar. Você já tem, assim, alguma coisa, você pode falar de algum movimento desse que você vê? Você acha que isso é uma aposta? O que você me fala, Lázaro? Eu acho que ainda é muito cedo, sabe, Cauê, para a gente fazer previsões sobre consolidação nesse mercado, né? O que eu vejo, assim, tem uma série de fatores realmente levando aos grandes players entrarem nesse mercado, né? Então, a pressão legal, a gente não sabe o que vai ser da lei Ferrari, né? A gente espera que se mantenha aí, né? Como você falou, acabou de ter ali uma afirmação de que ela é uma lei benquista, né, por todos os envolvidos, né? Então, isso tende a mantê-la aí por mais tempo, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Pode ter uma mudança? Pode. E o que o empreendedor, né, a gente sempre convida o empreendedor a pensar, eu preciso manter meu negócio resiliente por muito tempo, né? Eu não posso ficar dependendo aqui, muitas vezes, de uma lei, né, para segurar o meu negócio. Continuidade. Né? Continuidade. Né? Então, se um belo dia lá mudou lá o ambiente político e essa lei caiu por terra, né, eu vou sofrer com isso? Como é que eu me protejo em relação a essa adversidade, né? Então, acho que o aftermarket ele é também uma forma de proteção, né, desses grupos de concessionárias, na medida em que ele começa a diversificar, né, o portfólio de serviços que ele tem e começa a penetrar aqui para atender, né, clientes que antes ele não atendia, né, e aí, consequentemente, ele não fica dependente só daqueles caras que compraram o carro dele, mas ele começa a ter uma clientela mais ampla. Então, tudo isso traz uma resiliência para o negócio, né? E aí, falando em resiliência, quando a gente olha, né, para os números do aftermarket, ele é muito legal de você ver a linearidade do crescimento, né? Ele sempre está crescendo, é um negócio extremamente resiliente, né? Então isso traz aí uma previsibilidade também para o negócio, né? Então isso tudo faz com que cada vez mais os players estejam olhando para isso. E quando você tem gente grande entrando no mercado, você tem mais movimentação financeira. Consequentemente, abrem-se sim oportunidades de consolidação, né, nesse mercado. Como a gente já viu acontecer no mundo de concessionárias nos últimos anos aqui no Brasil, né, vários grupos, um comprando o outro, isso está acontecendo até agora, né, e eu sinceramente acredito que não acabou esse movimento ainda. Então, eu acho que assim, ainda é cedo para dizer se isso vai acontecer, mas existem indícios, né, de que isso vai acontecer em algum momento, caso essas tendências que a gente está enxergando agora realmente elas tomem um corpo maior aí ao longo do tempo, né. Então, a gente vê aqui redes grandes, né, no Brasil, né, que estão bem estabelecidas, né. A gente vê alguns players de fora também chegando, né. A gente vê aí, chegou recentemente uma rede francesa de auto centers aqui no Brasil também. Enfim, todos esses movimentos ligam ali um alerta, né. Agora, qual que é uma grande dificuldade de consolidação? Homogeneidade em modelo de gestão, né? Porque assim, quando se fala de um grupo de concessionárias, você tem ali um padrão definido por uma montadora. Então você mais ou menos sabe o que esperar daquele negócio, né? Ele não vai ser muito diferente quando eu for para outro grupo. Tem suas particularidades? Tem, mas tem uma linha mestra que rege aquele negócio. Quando você fala do varejo automotivo, né, de autopeça, quando você fala de um centro automotivo independente, você pode ter modelos de gestão radicalmente diferentes, né, de um negócio para outro. Então, quando você começa a adquirir esses negócios, existe uma certa dificuldade de integração, né? Então, esse é um ponto Totalmente. De atenção que eu acho que dificulta um pouco mais esse movimento de consolidação em relação ao que a gente vê no mundo de concessionárias. Agora, lógico, as grandes redes, aí é outra história. O que eu estou falando realmente é da maioria, né, dos centros automotivos e lojas de peças do Brasil que são pulverizados, eles não pertencem a redes. Então, por isso que existe essa dificuldade. A mesma dificuldade nós temos aqui em relação à distribuição de software. Quando a gente vai vender para esse público, é um por um, né? Salvo exceções aqui onde a gente tem, né, grandes redes que a gente também trabalha. Mas para escalar nesse mercado, é um a um, entende? Então, isso traz uma complexidade a mais para um movimento de consolidação como esse.
Quando a gente faz uma análise SWOT, né, tem várias coisas que, por vezes, podem aparecer tanto na linha de oportunidade quanto de ameaça, né? Acho que depende da forma, não só como você enxerga, mas do quão bem preparado você está para capturar aquilo como oportunidade ou para lidar com aquilo como uma ameaça, né? Então, é isso, realmente é um bicho diferente, tem uma similaridade, é um mercado adjacente, mas tem, todavia, porém, entretanto, né, na hora de sinergia é muito bonito de você ler nas publicações de M&A, mas na prática... Quando você desce lá para o chão da oficina, a história é bem diferente. O bicho pega. Eu estou muito contente com o que a gente construiu até agora e queria levar a gente para o melhor cenário agora, para a melhor discussão, que é aquela que a gente não precisa ter compromisso com acerto, que é futurologia. Futurologia. Né? Vamos falar, vamos refletir, acho que é bem legal. O que eu queria, a parte que eu mais gosto. Bom, entrando em futuro, né, vamos pensar, se colocar daqui a alguns anos, se projetar lá na frente, queria entender muito o que você vê para o amanhã lá no aftermarket. Vou começar com a pergunta de $1 milhão, pode? Ou a gente deixa ela para esquenta primeiro? Vai, a gente manda fala queima de roupa. Software, de outras coisas. Queima roupa. Vou acabar com o negócio. Cara, vamos lá. Posso estar completamente enganado nos números aqui, mas eu li alguma coisa, sei lá, um motor ICE, né, combustão e um motor elétrico, você sai de alguma coisa em torno de 2.500, 3.000 componentes no motor a combustão para 50 componentes no motor elétrico. De novo, não vou me ater aos números, mas eu sei que é uma coisa que drástica, uma redução drástica, é uma outra... A gente está diante realmente de uma nova tecnologia, né, completamente diferente do que a gente tinha antes. É o mesmo modal, né, mas é uma tecnologia completamente diferente. Aí a pergunta é aquela que todo mundo faz. Nossa, então vai acabar o aftermarket? Tá, o que vai acontecer com o aftermarket? Né? Já vem o apocalipse, não vai acabar. Né? Diz aí para nós, Lás, o que você acha? Vamos lá. Ano passado eu tive no NAJ, né, lá nos Estados Unidos, que é o maior evento de concessionárias do mundo, e estava todo mundo super excitado por conta de os veículos elétricos terem superado 5% das vendas de veículos nos Estados Unidos. Né, e isso, dentro da literatura, né, quando supera 5%, é que os early adopters, né, já adotaram e agora começa o processo de massificação de uma tecnologia, né, para a população que acaba absorvendo isso mais tarde. E aí, a pauta do NAJ foi carro elétrico, ponto. Não se falava em outra coisa, né, em todas as palestras que se dava lá. Só que esse ano a gente já viu diversos movimentos de volta. Né? A gente viu várias notícias aí de locadoras norte-americanas, né, que começaram a mudar ali o mix de frota. Estavam apostando muito forte em veículos elétricos e começaram a mudar o mix ali para trazer carros a combustão também. Né? Você vê algumas montadoras, como a Volvo, abandonando a sua meta, né, postergando sua meta de vender carros 100% elétricos a partir de tal ano. Né? Então, não é que eu não acredito no carro elétrico, eu acredito muito, e eu gosto, e eu acho que é a tecnologia do futuro. Mas a curva de adoção dela, eu acho que ela vai levar mais tempo do que se imagina, do que se gostaria que fosse feito, né, pelos principais players aí desse mercado, as montadoras, no caso, que estão puxando esse movimento. Então, o que eu vejo é que, assim, vai demorar, né, essa penetração, e além de demorar, na minha visão, aqui no Brasil, a gente tem uma combinação única aqui de tecnologias e matriz energética que faz com que a gente seja um caso único no mundo. Uma vantagem competitiva. É uma vantagem competitiva, sem dúvida, que é o etanol. Né? Se a gente fala, né, de um veículo híbrido a etanol, né, a pegada de carbono desse veículo, ela se equivale a um veículo elétrico, considerando a nossa matriz. Se a gente for comparar o veículo elétrico da Europa, a pegada deles é bem pior porque ainda gera energia com termoelétrica e por aí vai. Então, mas olhando aqui no Brasil, comparando elétrico com híbrido a etanol, a gente tem uma pegada de carbono semelhante. Então, do ponto de vista de prevenção ambiental, né, e tudo mais, eu acho que a gente está bem amparado com essa tecnologia
híbrido a etanol. E além disso, a gente tem também um desafio aqui, né, de geografia, né, no Brasil. Quando você fala de Europa, são países pequenos, né, com extensões geográficas curtas e tal. Aqui não, a gente tem um país continental, né, então a dificuldade, né, de você criar uma rede, né, de pontos de abastecimento, pelo menos a médio prazo, ela é complicada. A longo prazo se resolve, eu tenho certeza que sim, né, aquela história que se fala. Quando se inventou o carro a combustão, existia já uma rede de postos de gasolina? Não existia também, né? Então o desafio era semelhante. Hoje a gente tem uma rede de postos de combustível no mundo inteiro que funciona. Então vai superar esse desafio? Vai, mas demora, né? Principalmente no Brasil, que tem essa extensão continental. Então, dado esse cenário todo, o que eu acredito? Né? Que a penetração aqui no Brasil ela não vai ser dominante em termos de veículos elétricos. Eu acho que a gente vai ter uma penetração dominante de híbridos a etanol. Né? Esse é um pouco do que eu acredito. E nesse cenário, o aftermarket ele se beneficia, porque o veículo híbrido tem uma complexidade de manutenção até maior do que o veículo a combustão. Porque você junta, como a gente estava falando, 3 sistemas, né? Você tem o sistema a combustão, o sistema elétrico e a combinação dos dois, né? Você fazer isso tudo se sincronizar e tirar a maior eficiência energética possível. Então, minha visão, né? Eu acho que várias montadoras também estão apostando nessa direção. Você vê Stellantis indo nessa linha, né? Uma defesa muito forte, né? do híbrido, etanol. Você vê também a própria Toyota, né? Indo nessa direção. Então, eu acredito muito que o aftermarket não deve sofrer, né, nas próximas décadas aí com esse movimento, considerando esse contexto. E pensando que ele não deve sofrer e tudo isso que você falou, né? Mas você acha que eles também eles estão pensando em se adaptar a esse negócio? Apesar que os carros estão chegando, tem período de garantia, obviamente os concessionários vão atender nesse período, né? Não vai ter aí uma grande demanda, né? Mas você acha que eles já estão pensando como que eles vão se adaptar a isso, como que eles vão preparar para atender esse mercado, que é um mercado que, por mais que ele vire também, acredito que pode ser que o híbrido seja aí a melhor solução, mas como é que eles vão se adaptar? Nós estamos falando de uma tecnologia bem mais avançada do que esse tipo de serviço atende, né? De loja de serviço atende. Estamos falando de tecnologia pura. Sim, sim. Então, como que eles estão se preparando para isso? Então, hoje a gente sabe que tem pontos de carregamento desses automóveis, desses veículos, em pontos em shoppings, em postos de gasolina e tal. Isso seria também uma saída? Eles estão pensando nisso para já atrair esse público, né? O que você enxerga nesse mercado que vocês estão aí forte, como que eles estão se preparando realmente para atender isso? Eu acho que o movimento ainda do aftermarket é muito incipiente nessa direção, tá? O que a gente vê realmente é as concessionárias, né? E aí não tem como, né? Eles precisam atender aos veículos que eles venderam, né? Em garantia, né? E pós-garantia também em alguns casos. Então a gente vê as concessionárias realmente já investindo, né? E é um investimento relevante para você conseguir atender esse tipo de veículo, né? Em diversas questões de capacitação do time, um outro perfil, né? Você deixa de ter um mecânico para ter, muitas vezes, um perfil mais parecido com um técnico de informática, muitas vezes, para atender ali uma reparação de um veículo elétrico, né? Toda a questão de investimento em segurança, né? Porque para você lidar com uma manutenção do veículo elétrico é algo que inspira outros cuidados diferentes do que a gente está acostumado no veículo a combustão. Então tem N questões que demandam muito investimento. E o que eu vejo hoje é, sim, a primeira camada, que é a concessionária, sim, fazendo esse trabalho e por obrigação mesmo, porque está vendendo aquele veículo, mas o aftermarket, sinceramente, eu ainda vi pouquíssimos movimentos nessa direção, né, de atender ali o veículo 100% elétrico, de ter ali realmente uma estrutura, né, para fazer esse atendimento. Eu acho que ainda vai levar um tempo, né, para que essas oportunidades fiquem mais claras, né, para o aftermarket, e efetivamente eles possam entender, não, agora está na hora de investir. Eu acho que ainda não chegou essa hora de, vou botar aqui muita grana, né, para investir nesse negócio, sendo que é um mercado ainda muito pequeno, né, então essa conta eu acho que ela ainda não fecha para o aftermarket, né, mas é algo a ver aí nos próximos anos como é que vai ficar. Né? Muito bom. Cara, até porque, se a gente olhar para as newcomers chinesas que têm desembarcado, né, aliás, que já desembarcaram e outras que estão chegando aí, cara, é muito comum hoje, se a gente voltar, sei lá, 3 anos atrás, você andava na rua, eu não achava a quantidade de
de Great Wall, de BYD, que eu vejo hoje, cara. Então, assim, realmente o produto caiu no gosto do brasileiro. O share ainda é pequeno, mas essa questão que você falou do early adopter, eu não sabia desse número, 5% depois que começa. Então, achei uma coisa para a gente ficar atento. Eu também acredito muito que o híbrido, para nós aqui, por a gente ser uma potência do etanol, né? Aproveitar a nossa vantagem competitiva como país, acho que isso é um ponto. Outro ponto realmente são as distâncias, porque assim, é um excelente produto para mobilidade urbana, vamos dizer, dentro das condições normais de temperatura e pressão de hoje. Sem dúvida. A gente estava conversando mais cedo que, por causa da autonomia, tempo de recarga, quantidade de pontos de recarga, você começa a restringir, né, como é que essas viagens intermunicipais, interestaduais, então, cara, você pega para sair de um estado para o outro aqui, às vezes você atravessou o país na Europa, então é muito diferente. Então é uma solução, por exemplo, ônibus elétrico urbano, legal pra caramba, né? Essas frotas de last mile, logística também. Então tá achando o seu lugar, tá se acomodando e tal, e para quem pode contar com um veículo para andar dentro da cidade, né? Também, isso já é posto. Agora, para mim é uma questão de tempo, né? Não é uma questão de ser, uma questão de quando evoluir esse, por exemplo, o tempo de recarga, a autonomia de bateria, né? Acho que existem várias, ainda não esgotamos as possibilidades tecnológicas. Isso é uma coisa que eu acho que está aí, não sei quanto tempo à frente. Esse é um ponto. Eu acho que o híbrido é o que você falou, são 3 sistemas e a gente sabe muito bem, às vezes, como é manter 2 sistemas, né? Já é difícil pra caramba. E, portanto, eu também vou ao encontro da tua opinião que tem, cara, vai mudar o conjunto de skills que os caras no aftermarket têm que ter para atender o híbrido também, porque vai crescer pra caramba, já tá, né? Já estaria olhando, acho que o pessoal já tem que estar olhando, porque já tem uma porrada de newcomer chinesa na rua e está crescendo ainda. Vamos ver como é que vai ficar com essas questões que vêm aí tributárias. E tem um outro ponto, cara, que eu lembrei aqui. A gente estava conversando também no café sobre aquele anúncio, né, do ex-CEO global de uma montadora, falando que, cara, hoje eu tenho 10% de market share de software dentro dos meus produtos. Eu quero chegar a 60% nos próximos anos. Que até foi uma colocação que eu achei super legal, que foi falado assim por outro cara de montador, falou, cara, a gente vai virar uma telecom, que dá dinheiro de verdade, está passando dentro da minha estrutura. Então os caras estão querendo pegar essas coisas aí. Aí eu olho para isso e trago um ponto novo. Será que lá na frente também, você vê, é o que você falou, exatamente o que você falou, o cara vai virar, você vai ter no aftermarket aí mais adiante, então, os caras de hardware, como já tem, e você vai ter os caras de software, se essa movimentação for continuar acontecendo. Eu acho que ela assim, não tem como, né? Então, como é que a gente fica nisso também, sendo de tecnologia, né? Que a gente vai fazer aí? Eu acho que em termos de buscar novas receitas, né, em serviço, é algo que todas as montadoras estão atrás e estão investindo pesado nisso, né? Então, tem vários exemplos, né? Por exemplo, a BMW, ela cobra, né, para você ativar determinadas funcionalidades do teu veículo. Eu quero ter aquecimento de banco. Beleza, você pode comprar aquilo adicionalmente, sendo que já está embarcado lá no veículo, o hardware, né, ou você pode pagar uma assinatura para ter esse serviço. Na verdade, toda a estrutura, né, para aquecimento de banco está lá, você só precisa ativar isso no software, né? Só que ainda tem uma barreira que é o paradigma do veículo como propriedade, né? Então, o hardware, né, que é o veículo físico ali como propriedade. Pô, eu comprei esse carro e ele tem aquecimento de banco, como é que agora você não vai me deixar usar isso aqui? Né? Então, tem aqui uma questão cultural, né, que precisa ser superada para que as montadoras consigam capturar valor em cima disso. Né? Então, lógico, tem modelos de negócio possíveis, né? Tem os veículos por assinatura, tem N formas de você fazer. Agora, como quebrar essa barreira entre o hardware e o serviço, eu não sei como que elas vão resolver, mas é um problema aí que tá na mesa para efetivamente ser superado e desbloquear esse valor aí, chegar a esse 60% que você colocou como meta. Né? É um paradigma que está na cabeça do consumidor, né?
Então, é um desafio que eu não queria estar na pele lá do executivo de montadora para superar, porque é difícil pra caramba. Né? Realmente. E tem uma outra coisa que eu estava pensando também, que é a questão, por exemplo, as montadoras vêm há algum tempo se reposicionando, né? De montadora, de OEM para Autotech. E aí, acho que a espinha dorsal disso era aquele acrônimo que era o ACES, agora virou SPACE, né? Que, salvo engano, é de software, shared, né? De compartilhado, plataforma, autônomo, conectado e eletrificado. Então, veja, esses 5 pilares que sustentam o posicionamento de Autotech das montadoras, no meu entendimento, eles vão mudar completamente o aftermarket lá na frente. Completamente. Porque a gente está falando realmente de você ter um conjunto multidisciplinar de pessoas. Cara, é igual quando você fala com alguém que não conhece TI de TI, né? Você fala, é mais ou menos igual quando você fala com alguém mais velho de rock. Não, isso aí é rock, pô, tem Sepultura e tem Skank, né? Aí você fala de TI, pô, peraí, tem o cara de banco, redes, não sei o que, o aftermarket pra mim vai ser mais ou menos isso. Tá, peraí, mas com quem você quer falar? Você quer falar com o cara que vai resolver o problema de redes do seu carro, o cara que vai resolver o problema de IA do teu carro autônomo, o cara que vai resolver o problema do hardware, o cara que vai resolver o problema de plataforma que você não está conseguindo consumir um serviço. Escolhe com quem você quer falar. Então, assim, avenidas de crescimento, assim, muitas oportunidades que, para tudo isso, é aquela história. Se a gente ainda não está na hora e tudo mais, mas eu acho que essas ideias já têm que estar sendo gestadas nas cabeças dos empresários, dos executivos, quer dizer, tem que estar sendo pensada, por quê? Porque se eu chegar lá na hora, cara, o preço já é outro, né? Sim. Se eu comprar na alta, não ganho dinheiro. Chega cedo, bebe água limpa, né? Aquela história. Exatamente. Mas essa questão da idade do rock, né, que o Cauê traz, né, porque ele é uma pessoa da cabeça mais velha e apesar da idade não tão avançada, tudo bem. Trazendo para serviço, né, porque muito dessas ativações desses serviços dos veículos, né, eu acho que é uma tendência, é uma coisa que faz muito sentido e tal, mas hoje pensando em carro por assinatura, por exemplo, eu acho que faz mais sentido. Então você tem um carro por assinatura, você ativar ali um serviço A, B e tal. Você já está no contexto do serviço. Né? Talvez seja um caminho para começar a trazer isso para o mercado de venda mesmo de veículos, né? Para poder ir adaptando esse novo consumidor. Porque hoje essas novas gerações, elas também não estão muito focadas em comprar esse veículo como essas pessoas de mais idade, né? Da idade mais avançada. E aí a gente talvez faça sentido para essa parte de assinatura mesmo de veículos. Não, sem dúvida. Acho que o modelo de assinatura, quando você faz a conta normalmente fecha, na maioria dos casos, né? O que barra, né, a evolução desse negócio é a nossa cultura de o carro é meu, né? Eu quero fazer o que eu quiser com o meu carro e tal, apesar de todas as questões, né, adversas que isso traz, né, da propriedade do veículo. Particularmente acredito bastante no modelo de assinatura e, sem dúvida, é uma oportunidade ali, né, para as concessionárias, né, e até mesmo para o aftermarket. Concessionárias de ter esses próprios modelos de locação, né, junto com as montadoras, que já está acontecendo bastante, embarcar serviços adicionais, né, o tal do F&I, né, a longo prazo. Né, então hoje a gente tem muito F&I aqui, principalmente no Brasil, com aquela cabeça de que é o financiamento e o seguro. O F&I pode ser muito mais do que isso. O F&I ele pode ir além, ele pode trazer todas essas possibilidades aí que você bem citou, Siliberi, que são os serviços adicionais embarcados ali no veículo. Né? Então isso é uma grande oportunidade. E quando a gente fala do aftermarket, né, essas grandes frotas, né, que são geridas aí pelos players de locação no Brasil, normalmente elas são atendidas também pelo aftermarket. Né? Sim. E isso também implica no quê? É uma relação B2B. Né? Então você tem lá uma Localiza, uma Movida, né, uma Unidas, com uma régua altíssima, né, em termos de qualidade de atendimento. É verdade, cara. Então, o aftermarket precisa estar preparado para isso também. Então, é mais uma tendência, né, que impulsiona ali a necessidade de profissionalização para lidar com essas grandes empresas que estão fomentando esses modelos de assinatura. Né? Então, mais um ponto de atenção aí que favorece esse crescimento dessa avenida que a gente está falando. Lars, eu tô super satisfeito com o conteúdo, acho que a gente discorreu sobre vários pontos que são muito importantes, de uma forma leve, muito legal, muito bom, te agradeço imensamente. Rodrigo, obrigado, primeira participação de várias que
virão aí, né, adiante. É muito bom. E foi muito legal, gostei muito do papo, só que eu fiquei pensando numa coisa, sobre carro por assinatura, né? Eu tô pensando muito nisso, e eu fiquei pensando, cara, se eu chegar pro meu pai e falar que eu vou assinar um carro, eu acho que ele vai me crucificar, entendeu? Então, a brincadeira é essa, né? Imagina eu chegando pro meu... tô brincando, mas é muito sobre mindset mesmo, é o que o Lázaro estava falando, assim, eu tenho certeza que se eu chegar pro meu pai ou pro meu sogro e falar assim, cara, tô pensando em assinar um carro, eu falo, nossa, meu filho, o que tá acontecendo? Você não tá legal lá? Tá tudo bem, né? Tá bem. Pessoal, mas é isso. Muito obrigado por chegar até aqui com a gente. Se inscrevam no Apple Podcasts e no Spotify para acompanhar tudo que a gente publica em primeira mão e avaliem a gente para ajudar esse conteúdo chegar para mais pessoas. Valeu!